Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de uma série inteira que nós estamos fazendo aqui. E essa série, ela foi escolhida justamente porque primeiro, acredito que ser egoísta é uma característica que não faz muito bem para o ser humano. E eu seria egoísta de não partilhar o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha jornada, e principalmente quando eu percebo que eu tenho uma obra na minha mão e essa pode ajudar muitas pessoas. E eu resolvi colocar em prática uma resenha, na verdade, dos livros e das obras que mais fizeram sentido na minha vida. E hoje eu vou falar sobre uma obra maravilhosa, é essa aqui, 50 competências de Jesus, de um grande amigo, Paulo Roberto de Souza. Inclusive, Paulo, parabéns por essa obra e a dedicatória também que você fez para mim. E você é um grande mestre, um grande mentor. Parabéns por toda a sua contribuição para essa geração. Muito bom poder compartilhar essa alegria de ser contemplado com esse livro. Fico muito feliz, tá? Bom, o que Paulo ele vai fazer? Paulo Roberto de Souza, grande escritor, mestre, professor, um grande homem realmente no desenvolvimento humano, que sabe realmente o que fala. Ele vai escrever as 50 competências que marcam a história de Jesus. Evidente que Jesus ele teve muito mais competência, né? Ou seja, é claro que não daria numa obra, num livro como esse, colocar todas as características de Jesus. Todavia, ele vai colocar as 50 que mais fez sentido para ele. E eu quero destacar 3 características que nesse livro fizeram sentido para mim. Tudo bem? Pode te ajudar muito. A primeira característica de Jesus, enquanto líder, é a assertividade. Ele diz no texto aqui, segundo Paulo Roberto, o seguinte: assertividade vem de acero, que significa afirmar. A assertividade é a arte de se firmar e afirmar, de defender o meu espaço vital sem recuar e sem agredir. Ser assertivo é ser pacífico sem ser passivo, ou seja, é ser rude, é ser duro, melhor dizendo, né? Então é melhor ser duro do que rude, ou seja, é ser duro sem ser rude, é ser bom sem ser bonzinho. Então essa ambiguidade é importante você perceber, ou seja, ser pacífico sem ser passivo. E o mais incrível desse livro é que ele destaca princípios do livro milenar que é a Bíblia. Diz o texto aqui acerca desse tema, assertividade, e ele destaca aqui o seguinte: então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Bom, dito essa afirmação, Jesus ele vai confrontar diretamente uma outra afirmativa de Judas, que diria ali naquele momento que não foi ele, ou não seria ele, o autor da traição. Mas todos sabemos da história que Judas vai trair Jesus. O que Jesus ele nos aponta aqui? Bom, ele não foi enérgico, ele não foi mal educado, ele não foi deselegante, ele foi simplesmente direto, nevrálgico. Olha, sim, vai ser você que vai me trair. Ou seja, muitas vezes nós nos deparamos em negócios, palavras, e que a gente, de alguma forma, vive de maneira evasiva, e isso é ruim para nós que tratamos dessa forma e o outro que também é prolixo com as nossas relações. Então, ser prolixo, ser evasivo, faz realmente muito mal para as relações. Então, quanto mais assertivo, ser elegante, ser educado, polido. Jesus ele não foi diferente disso. Jesus ele fala para Judas, mesmo recebendo uma palavra ao contrário, que ele já sabia. Ou seja, Judas ele é enfático: olha, não serei eu. Mas Judas ele só queria reafirmar aquilo que ele não conseguiria afirmar, que é o que seria ao contrário. Ou seja, Judas ele afirma algo que ele não iria
cumprir. E Jesus, já sabendo dessa sua colocação, ele foi pontual. Sim, é você. Ou seja, ele foi assertivo. E a pergunta que fica é: quanto de assertividade você tem sido ou tem se relacionado com pessoas, negócios, família, a sua empresa? Como é que tem sido isso? Tá? A segunda característica é autodesenvolvimento. Desenvolvimento de si mesmo. Concentração de esforços de um indivíduo na busca do próprio crescimento pessoal e profissional. Diz um texto aqui muito interessante, olha, lá em Mateus, 22:44, também princípio bíblico. Assim, Jesus, dizendo lá em Mateus, assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O que diz aqui? O que Jesus ele quis dizer quando nós deveríamos estar preparados? É simples. Tem muita gente que fala assim: eu tenho muita sorte. O que é, afinal de contas, a sorte? A sorte é o preparo com o encontro da oportunidade. Não adianta você ter a oportunidade e você não ter o preparo. Então a sorte é o desaguar, o encontro, é a convergência de estar preparado com a oportunidade. Então você tem uma oportunidade real agora na tua mão. Mas a pergunta que fica é: você está preparado para essa oportunidade? Se você não tiver, possivelmente você vai falar que não tem sorte. Então é importante que você se prepare. Quando Jesus ele fala isso, ele atenta para um detalhe. Olha, nós não sabemos, vocês não sabem que dia que o Filho do Homem vai chegar. É claro que a gente tem uma ambiência espiritual aqui, mas eu não quero relatar isso. Eu quero colocar apenas a questão pontual do fato em questão. Ou seja, se você receber a proposta para uma grande oportunidade, agora, nesse momento, você está preparado? Então é isso que ele está dizendo aqui. Então Jesus ele coloca dessa forma para que nós possamos estar preparados para uma possível oportunidade, ok? Bom, capacidade de decisão. Diz assim um texto, olha, capacidade de decisão é a capacidade de discernir, criticar e analisar logicamente, ou seja, racionalmente, os fatos, com ponderação e perspicácia, utilizando-se de pragmatismo para minimizar erros, correr riscos e tomar decisões mais efetivas. Bom, isso é importante. Tem um texto lá, que também está no livro Milenar, que diz o seguinte: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Bom, o que diz aqui? Se você peca, se você erra, você tem uma consequência. Toda escolha, inclusive eu aprendi isso também com Paulo, ele fala muito sobre isso. Toda escolha não tem castigo. Você não tem castigo quando você decide, quando você escolhe. Você tem uma consequência. Então, o grande problema do ser humano é que pensa que Deus castiga. Mas Deus ele te dá a liberdade de escolher, a livre escolha. Quando você tem liberdade de escolher, tomar a sua decisão, a pergunta que você tem que fazer para você mesmo é o seguinte: eu estou tomando decisão com base em quê? Porque o grande problema também do ser humano é que ele não sabe fazer escolhas. Escolhas de maneira racional, lógica e amparado com fatos. Porque toda escolha tem perdas e também tem ganhos. Quando você toma a decisão, por exemplo, de cursar uma faculdade, você vai precisar pensar no que você perde e no que você ganha cursando essa faculdade. Você precisa avaliar 360, de maneira 360, tudo que está em volta dessa decisão. Quanto tempo vai ser essa faculdade? Quanto de custo você vai ter?
quais os impactos que isso vai trazer para você e para os outros. Ou seja, nenhuma decisão que você toma para você é apenas impacto ou impactante para você. Se você tem família, se você é casado, ou se você, mesmo que seja solteiro, impacta em todos que estão ao seu redor, que de maneira direta e indireta contribui com a sua evolução. Então, fazer boas escolhas é fundamental para que você tenha o quê? Uma consequência positiva. Porque nós também não temos erros e acertos, nós temos erros e aprendizados. Eu sempre digo o seguinte, a pior desgraça que pode acontecer com o ser humano é quando de alguma coisa negativa ele não consiga coletar, ou seja, absorver algo positivo. Então, quando você toma uma experiência que você julga negativa, você precisa pensar no seguinte, como é que eu faço para ressignificar essa experiência que foi negativa para mim? Bom, essa experiência me levou à reflexão dessa e dessa forma, logo farei isso, isso e isso. Então, se você tiver uma capacidade de transformar, causar uma mutação nessa experiência, vai fazer com que você ressignifique episódios na sua vida que hoje você percebe que pode ser sim doloroso agora, mas se você repensar de maneira racional e perceber novas possibilidades, você vai ver que você tem grandes chances de causar novas e grandes oportunidades. Por isso que tomar decisão é fundamental, importantíssimo para um líder do futuro e principalmente alguém que sabe onde quer chegar e que tem uma missão clara e definida. Então, quando você tem uma decisão bem tomada, isso vai impactar a sua vida. Então, vimos nesse episódio que assertividade, autodesenvolvimento e a capacidade de decisão são fatores fundamentais e competências cruciais para o líder do futuro. Então, o que eu peço para você? Reflita nisso, que você possa pensar um pouco em tudo que nós falamos sobre ser assertivo, ser nevrálgico, ser apaixonado pelo desenvolvimento humano, pelo seu desenvolvimento humano e sim tomar boas decisões. É isso. Se você gostou desse conteúdo, compartilha. Talvez alguma pessoa que você conheça pode gostar desse conteúdo também e fica uma grande corrente do bem. O meu objetivo é disseminar, melhor dizendo, o nosso conhecimento, aquilo que a gente vem fazendo ao longo dos anos e fazer com que você receba conteúdos de qualidade para que você possa também evoluir junto conosco, tá bom? Um beijo no teu coração e Paulo, parabéns por essa obra, fica aqui esse registro aqui mais uma vez e até o próximo vídeo. Um abraço e vambora!